E a gente começa com saúde. Vou receber agora o Dr. Clóvis Galvão e a gente vai falar sobre um tema muito comum, principalmente agora nessa época do ano, que é o outono e inverno, que é a asma. Ele que é alergista, tem doutorado em patologia, pós-doutorado em alergia e imunologia, é uma pessoa com autoridade para discutir com a gente sobre esse assunto, que é a asma. Por favor, doutor, muito obrigada por ter vindo. Tudo bem? Tô ótima. Vamos sentar ali para conversar um pouquinho, para a gente entender. Eu, na verdade, fico pensando assim, como é que a asma começa? Por que algumas pessoas têm e outras não? Isso é uma boa pergunta. A asma é uma doença genética. Então, a pessoa ela nasce com essa predisposição genética e, dependendo do ambiente onde ela vai crescer, onde ela vai viver, ela pode ou não vir a desenvolver os sintomas. Tanto que quando o indivíduo está desconfiando que tem asma, que ele procura o médico, uma das primeiras perguntas que o especialista faz é se tem algum caso na família. Agora, por que muitas vezes a gente ouve falar que a asma está associada a um fator psicossomático? Ah, ficou estressado, está aborrecido, vai ter uma crise asmática. A asma é uma alergia que ela é multifatorial. Tem vários fatores que desencadeiam as crises e um deles é o fator emocional. Então, a pessoa ela vai ter mais crise quando ela está mais ansiosa, quando ela está irritada, quando ela está nervosa. Isso é fato, é comprovado cientificamente. Isso é fato, isso é verdade. A alteração emocional é um dos desencadeantes de crise. Aí nós temos outros, né? Agora você estava falando das frentes frias, o frio é outro fator desencadeante, algum tipo de exposição no ambiente também pode desencadear a crise, mas o fator emocional, sem dúvida, está envolvido. E tem tratamento eficiente para a asma? Tem tratamento eficiente. Quanto mais precocemente você procurar o especialista, melhor a sua qualidade de vida. E como é que é esse tratamento? Basicamente, a gente orienta o paciente em dois tipos de tratamento. Ele tem o tratamento de crise, que ele vai usar no momento em que ele está com falta de ar, com chiado no peito, com aquele aperto no peito, que é para aliviar o sintoma. É e aí usa ainda aqueles medicamentos que a gente... a bombinha... São os sprays, né? Que popularmente todo mundo chama de bombinha. A gente até... Como médico, sempre que a gente tem oportunidade, a gente fala para evitar esse termo, para evitar aquele monte de tabu de que, olha, bombinha faz mal para o coração, porque nada disso. Já tem muitos estudos mostrando que é uma medicação segura e que se o seu médico te orienta a usar, é isso que vai te ajudar no momento da crise. E tem a medicação preventiva, que é aquela que você vai fazer, que é um tratamento de manutenção ou de controle, que é para exatamente evitar a crise. E essa medicação, o indivíduo ele tem que fazer uso mesmo quando ele não tem sintoma nenhum. E essa medicação é uma medicação à base de... São os anti-inflamatórios. O principal dele é o corticoide, que é outro tabu que a pessoa tem, que não vou usar corticoide, porque o corticoide engorda. Mas o corticoide de fato engorda, né? Dá uma inchada. Ele tem vários outros efeitos colaterais, né? O que a gente geralmente procura orientar o paciente é que se ele usar da maneira como ele é orientado pelo médico, e principalmente se por via inalatória, os efeitos colaterais são bastante minimizados e chega a ser até um perfil de segurança muito bom, tanto que a gente usa em crianças menores de 2 anos de idade, a gente já pode começar a usar o corticoide inalatório sem temer esses efeitos todos sistêmicos nos ossos, como ganho de peso, diabetes e outros problemas que podem dar. Já que a gente falou de criança, com que idade normalmente aparece a primeira crise de asma, doutor? Os sintomas da asma podem ocorrer até no primeiro ano de vida. Agora, o diagnóstico mesmo, com certeza, fica bem mais fácil para o médico confirmar após os 4, 5 anos. Até essa idade, como tem vários outros fatores que podem determinar essas crises frequentes de chiado no peito e falta de ar, a gente costuma chamar de síndrome ou doença do bebê chiador. A partir dos 4, 5 anos, quando o sistema imunológico dele, que é o sistema de defesa, ele fica mais fácil de ser avaliado, aí a gente pode confirmar o diagnóstico de uma alergia. É aflitivo ver uma criança ou mesmo um adulto com uma crise de asma, né? A gente tem uma sensação de que aquela pessoa está passando por um mal-estar muito grande. De fato, deve ser um mal-estar muito grande. Mas quais são os riscos dessa crise avançar para uma preocupação maior, um problema maior? Muito importante você ter falado isso, porque... Primeiro, eu vou aproveitar a tua pergunta para falar que quando você está tratando o asmático, a família tem que estar envolvida. Porque a família também precisa ser orientada. Porque é como você falou, é muito angustiante você ver a pessoa com aquela crise aguda. É uma insuficiência respiratória, né? Você não tem de onde tirar o ar, né? E, na verdade, é importante a família estar envolvida nesse contexto aí do tratamento. E, voltando para a sua outra pergunta... Eu te perguntei se pode, por exemplo, numa crise de asma, não tomou uma medicação isso. ali, naquela hora,
piorar, agravar a situação. Só para você ter uma ideia, os dados, assim, se eu pegar dados do DataSUS, por exemplo, nós temos 2.500 mortes por ano por asma. E se a gente pensar que esse número é subnotificado, eu poderia dizer para vocês que mais de 2.500 pessoas morrem por ano no Brasil por asma. Nossa, é muito sério. Então é muito sério, alto, gente. né? O que deixa a gente um pouco menos assustado é que 80% dos casos de asma você consegue controlar de uma forma relativamente fácil se o paciente segue as recomendações e se o diagnóstico é feito de forma adequada. 15% tem uma evolução um pouquinho mais difícil e a gente tem aí os 5% daqueles pacientes que vão ter uma evolução um pouco mais grave e que podem levar esse número que eu acabei de te falar. É muito comum no parquinho, brincando com as crianças, a gente ouvir umas mães que têm filhos com asma, com bronquite, falar: não corre, senão vai atacar a bronquite, não corre, senão vai atacar a asma. Realmente pode agravar a situação de uma criança que está ali meio que entrando na crise ou já está com um processo alérgico quando ela começa a correria da brincadeira? O exercício físico, assim como o fator emocional que a gente comentou e os outros, é um desencadeante também para a crise de asma. Mas em momento algum a atividade física é contraindicada para essa criança. Até pelo contrário, a gente estimula que o asmático faça uma atividade física. O que a gente vai fazer é ter um cuidado para a asma dele estar controlada, exatamente para não interferir na qualidade de vida dele, porque o esporte socializa, o esporte traz outros benefícios para eles e até benefícios até de saúde mesmo, que vão ajudar no tratamento da asma. Então, o exercício físico não está contraindicado, mas foi bom você ter lembrado agora, que é um desencadeante. E eu já ouvi também muita gente falar assim: vou colocar o meu filho na natação, precisa ser numa piscina descoberta de manhã cedinho. Eu fico pensando, gente, coitada dessa criança, vai ter que mergulhar numa piscina gelada porque tem bronquite. E aí, ao mesmo tempo, eu penso, mas é um disparate, porque se no frio vem a crise mais forte, como é que é isso? É assim mesmo? É assim, primeiro com relação à natação. Para o asmático, qualquer esporte aeróbico vai ser favorável para ele. Qualquer um? Qualquer esporte aeróbico. Por que fala-se tanto da natação? Porque a natação ela é praticada num ambiente úmido e o ambiente úmido ele é menos favorável a crises. E o próprio exercício respiratório da natação já funciona como uma fisioterapia respiratória e com certeza vai ajudar no condicionamento dele. Tá. Isso independe da piscina ser fria ou quente? Isso independe da piscina ser fria ou quente. Para você ter uma ideia, em várias outras regiões do país, o pessoal pratica natação e a piscina não é aquecida. Por exemplo, no Nordeste a gente não vê isso. Isso é mais Sul, Sudeste, né? Então, independente da temperatura da água, é claro que isso vai interferir. O cloro também, se for aquele dia que você vai na escola de natação e eles têm uma concentraçãozinha maior do cloro e tal, isso também pode desencadear a crise. Então, o que é que a gente vai orientar para essa família? Que a asma tem que estar controlada, ele tem que estar medicado, mas que ele deve sim permanecer na prática de esporte. Tá. Só mais uma última pergunta, que meu tempo já acabou, mas eu queria saber o seguinte: tem gente que pensa assim, como é a crise de asma e ela tem sempre, ou ele tem sempre, ok, deixa ali que vai passar. Pode deixar a criança sofrendo a crise de asma ou da bronquite que vai passar sozinha? Não. Nesse caso, é melhor você pecar por excesso. Então, começou a crise, começou o sintoma, já medica de acordo com o plano de ação estabelecido com você e o seu médico. Ou para quem não foi ao médico, ou para quem não foi ao médico, pronto-socorro. Já vai para o pronto-socorro, que é o que a maioria acaba fazendo, né? Para você ter uma ideia, tem dados aí de estudos mostrando que mais de 80% dos asmáticos só se tratam na crise. E isso é uma realidade que a gente precisaria mudar. Então, vamos mudar essa realidade, né? Porque se a gente tem como prevenir, por que entrar em crise? Por que chegar a um ponto já que assusta não só a família, mas ao paciente também, porque eu não tenho asma, graças a Deus, mas deve ser um desconforto gigante, né, doutor? Imagino que seja. Bom, doutor Clóvis Galvão, alergista, especialista no assunto de hoje, que é a asma. Você pode entrar em contato através do site abrasaopaulo.org.br abrasaopaulo.org.br ou no telefone 0 operadora 11 5549 8199. Vamos cuidar, viu? E prevenir é melhor que remediar, não é verdade? Muito obrigada. Obrigado a você. Foi um prazer recebê-lo, viu?